Bom, então agora nós estamos com o esquema salvo. Vamos passar para a próxima etapa clicando em Dados da estrutura. O programa abre essa janela para que sejam inseridos os dados de desnível, comprimento de tubulação, para fazer o dimensionamento. Então vamos começar aqui pela linha principal da área 1. Então a primeira coisa, você pode observar que o campo de comprimento dela não é editável. Nós não conseguimos alterar esse comprimento. Por quê? O comprimento da tubulação da linha principal ele foi importado da primeira parte do projeto, que é a distribuição de água. Então lá nós informamos o programa qual seria o comprimento máximo da linha principal. Mas nós precisamos colocar aqui qual é o desnível. Lembrando que nós estamos chamando de linha principal a linha que está dentro da área a ser irrigada. Então, a linha que conduz a água dentro da área a ser irrigada é a linha principal. Da área a ser irrigada até a motobomba, nós chamamos de linha de recalque. E, obviamente, da motobomba até a captação, a linha de sucção. Bom, vamos supor que o desnível ao longo da linha principal seja de 5 metros dentro da área. Agora nós temos que escolher a tubulação. Qual é a tubulação que nós vamos utilizar? Digamos que seja tubulação, um engate tipo cela, metálico. A gente observa que, ao colocar essas informações, a linha permaneceu destacada nesse tom rosa, avermelhado. Isso significa que essa tubulação não é suficiente para essa vazão de 64,8 metros cúbicos por hora. Vazão essa que é necessária para fazer a irrigação de toda a área. Por que essa tubulação não atende? Não existe diâmetro comercial para esse tipo de tubulação que permita que o dimensionamento seja feito dentro dos critérios de segurança. Então nós precisamos mudar o tipo de tubulação. Vamos utilizar uma tubulação com união ponta e bolsa. Observe que imediatamente a cor de destaque mudou. Agora está verde. Isso significa que essa tubulação atende à nossa condição. Vamos agora passar para o recalque. Aqui nós temos que informar o programa qual é a distância que existe entre a motobomba e o início da área a ser irrigada, ou seja, o comprimento da tubulação de recalque. Digamos que seja 40 metros. Tá? E que exista, ao longo desses 40 metros, que exista um desnível de 8 metros. Vamos agora escolher a tubulação. Vamos trabalhar com o mesmo tipo, vamos ver se atende. Tubos de PVC, soldáveis, união, ponta e bolsa. Você observa que o registro do destaque ficou verde. Então significa que essa tubulação atende aos critérios de dimensionamento da linha de recalque. Vamos agora dimensionar a linha de sucção. Considerar que o comprimento aqui seja de 6 metros e que o desnível seja de 1,30 m. Escolher a tubulação na mesma categoria. Então, o destaque mudou de rosa para verde, significa que essa tubulação atende aos critérios de dimensionamento. Bom, agora podemos clicar em salvar e gerar um relatório. Aqui está o nosso relatório, a representação esquemática do sistema, uma potência de 13 CV, um rendimento de 80% para o conjunto motobomba, a altura manométrica total foi de 43,35 MCA e aqui o resumo de todo o dimensionamento do projeto de elevação de água. E observe agora que na sequência o programa já inclui também o relatório que foi gerado anteriormente na primeira etapa do projeto referente à distribuição de água. Bom, a gente observa aqui, vamos voltar nessa tabela, que o rendimento de 80% pode ser um rendimento alto. Então nós podemos editar aqui. Podemos colocar, por exemplo, 70%. O restante, ao mudar esse rendimento, a gente verifica que as tubulações continuam atendendo. Então vamos salvar e novamente gerar um relatório. Então aqui está o resumo do projeto. A potência, obviamente, aumentou um pouco,
passou para 14,86 CV, que é o rendimento, nós reduzimos o rendimento, e os demais parâmetros continuam inalterados. Uma mesma motobomba pode ser utilizada também para irrigar duas áreas diferentes, ou duas subáreas. Vamos ver como isso é feito. Então vamos clicar aqui em editar. No campo distribuição da água, vamos clicar aqui dentro para que o programa abra essa janela mostrando quais são as áreas possíveis. Qual dessas áreas aqui nós vamos incluir? Vamos supor que seja a Noruega 2. Então, vamos editar e nós temos a área 1 e a área 2, representada no esquema. Então, nós temos agora que fazer a conexão entre a motobomba e essas áreas. Então, vamos imaginar o seguinte, que as duas áreas serão irrigadas em sequência. Então, vamos ligar a motobomba até a área 1 e, saindo da área 1, chegamos à área 2. Então, a água vai ser succionada, passando por essa tubulação, passa através da motobomba, cai na tubulação de recalque, atravessa a área 1 e chega na área 2. Então, feito isso, vamos salvar o nosso esquema e vamos mostrar agora como é feito o dimensionamento das tubulações. Então, vamos clicar aqui no botão Dados da estrutura. A janela com as informações, com os campos a serem preenchidos, são apresentados. Então, vamos começar aqui na parte de baixo, na linha principal da área 2, que é a que nós incluímos agora, que é a Noruega 2. Então, a gente vê mais uma vez que o comprimento dessa linha principal ele não é editável, porque ele foi importado lá da distribuição da água. Bom, vamos considerar que nessa área 2 também tem um desnível de 5 metros e a tubulação. Vamos começar aqui com um engate metálico. A gente verifica que nesse caso atendeu. Um engate metálico tipo sela atendeu a essa condição. A linha principal da área 2 está selecionada. Vamos avançar um pouco. Vamos agora dimensionar a linha que interliga a área 1 até a área 2. Então, aqui nós temos que informar qual é o comprimento dessa linha. Digamos que seja 30 metros. Tá? E que tenha um desnível de 3 metros. Vamos escolher a tubulação. A mesma tubulação a princípio. Então, a gente percebe que verifica que atendeu. A cor o destaque do campo mudou de rosa para verde, então a tubulação está ok. O próximo passo seria a linha principal da área 1. O campo do comprimento não é editável, mais uma vez que foi importado do dimensionamento da distribuição de água. Vamos colocar o desnível, 5 metros, escolher tubulação, manter a mesma tubulação, a gente percebe que não atende. Por que que na área 2 essa tubulação de engate metálico foi suficiente e na área 1 não? Por causa da vazão. Aqui nós temos uma vazão de 29,7 metros cúbicos por hora e na área 1, 94,5 metros cúbicos por hora, que é a vazão da área 1 mais a vazão da área 2. Nós estamos considerando que as duas áreas serão irrigadas ao mesmo tempo. Então vamos colocar uma categoria de tubulação que tem diâmetros maiores. Tubulação de PVC soldável, com ponta e bolsa, foi suficiente. Vamos agora para o recalque. O comprimento da tubulação de recalque, que é aquela que vai da motobomba até a área 1, vamos colocar 40 metros e um desnível também de 5 metros. Vamos escolher a tubulação, a mesma que acabamos de utilizar. Então, ela atende aos critérios do dimensionamento. E, por fim, a tubulação de sucção. Vamos colocar 6 metros e um desnível de 1,30 m. Escolher uma tubulação na mesma categoria e o dimensionamento está finalizado. Agora é só salvar e gerar um relatório. Então, aqui o programa já exibe o relatório para a gente. O projeto de elevação de água da Fazenda Itaguaçu está representado aqui de uma forma esquemática. A água, a motobomba, a área 1, a área 2 e as
tubulações necessárias e o resumo desse projeto. Na sequência, o programa inclui também o relatório da distribuição de água, tanto da área Noruega 1 como da área Noruega 2. Ou seja, ao concluir a etapa da elevação de água, você pode imprimir esse relatório que vai ter todo o resumo do seu projeto. Agora nós vamos mostrar uma outra maneira de conduzir a água até a área 2. No primeiro exemplo, a água para irrigar a área 2, ela passa através da linha principal da área 1. Agora a gente vai mostrar uma outra maneira. Nós vamos começar eliminando essa tubulação que está representada aqui por essa linha. Então basta clicar nesse ponto de conexão, segurar o botão do mouse e puxar. Fazer a mesma coisa para essa daqui. Então nós temos agora a área 1 e a área 2. Nós vamos introduzir mais um componente, que é uma conexão. Então primeiro, a gente clica no botão adicionar conexão. Está aqui a representação esquemática dessa conexão. A gente arrasta para cá. E agora vamos fazer as devidas ligações, as conexões das tubulações. Então, uma tubulação aqui. Um pouco mais aqui, para ficar mais espaçado, mais bem representado. E agora, dessa conexão, nós vamos representar uma tubulação para ligar a área 1 e outra tubulação para ligar a área 2. Então aqui nós temos uma outra disposição. Né? Podemos dizer, por exemplo, que essa tubulação C1, área 1 e C1, área 2 são linhas secundárias, né, que vão atender, respectivamente, a área 1 e a área 2. Então, o esquema definido, precisamos clicar em salvar. E agora nós vamos ver como é feito o dimensionamento dessas tubulações. Então, vamos clicar aqui no botão Dados da estrutura. O programa exibe a tabela com os campos a serem preenchidos, correspondentes a cada tubulação. Então, vamos começar aqui pela linha principal da área 2. Qual que é o desnível dessa linha principal? 5 metros. Tubulação. Vamos escolher aqui uma tubulação com engate roscável metálico. Verifica que atendeu. Agora nós vamos passar para o dimensionamento da linha secundária 2, que é a C1, área 2. Qual é o comprimento dessa tubulação? Nós precisamos de informar de onde será montada essa conexão, essa derivação, até o início da área 2. Digamos que seja 100 metros. E qual é o desnível? Digamos que não tenha desnível, que vai ser 0. Vamos então escolher a tubulação. Engate metálico também atende. Agora vamos passar para a linha principal da área 1. O desnível, 5 metros. A tubulação, nós vamos colocar metálico. Então, não atende aos critérios do dimensionamento. Precisamos mudar a tubulação. Vamos pegar aqui uma outra categoria, união, ponta e bolsa, que atende. E assim, vamos continuando, prosseguindo o nosso dimensionamento. Então, aqui a gente pode observar o seguinte. A vazão de água da sucção até a motobomba e da motobomba até a conexão 1 é a vazão total para as duas áreas. No caso, 94,5 metros cúbicos por hora. Daí em diante, a gente verifica que para a área 1 a vazão é 64,8 metros cúbicos por hora e para a área 2, 29,7. Então você pode perceber que aqui na coluna da vazão, os dois primeiros campos, que são correspondentes à vazão de sucção e de recalque, eles são editáveis. Os demais não, estão travados pelo programa. Por que disso? Nós estamos considerando que as duas áreas serão irrigadas ao mesmo tempo. Mas vamos supor que lá no projeto de distribuição de água, você tenha previsto que uma área seria irrigada primeiro que a outra. Então, nesse caso, nós temos que colocar aqui a maior vazão das duas áreas. Então, a motobomba ela vai bombear
a vazão para a área 1 e depois a vazão para a área 2. Nesse caso, a maior vazão das duas áreas é 64,8 metros cúbicos por hora. Então, nós vamos colocar aqui 64,8 metros cúbicos por hora. Automaticamente a vazão de recalque já é calculada. E aí nós podemos fazer um redimensionamento dessas tubulações de sucção e recalque. Já que a vazão vai ser menor, quem sabe a tubulação também tem um diâmetro inferior. Então vamos lá. Mudar de categoria aqui. Tubulação metálica não atendeu, então temos que realmente continuar com a união ponta e bolsa. Apesar de não ter sido possível alterar a categoria da tubulação, o programa automaticamente ele redimensionou essas tubulações para essa vazão menor. E, provavelmente, as tubulações, agora para essa situação em que vamos irrigar uma área e depois a outra, terão um diâmetro menor. Seguramente, a potência necessária da motobomba será menor. Então, você viu que o programa possui um leque de possibilidades para fazer o dimensionamento do sistema de elevação de água. Então, dessa forma, você poderá obter a melhor solução para o seu projeto. E é importante que você consulte também o manual do software, porque lá tem mais informações a respeito da elevação de água e de todo o conteúdo envolvido no dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão convencional.